paz de Cristo seja abundante na vida de todos vocês. Eu sou cunhado do Higino. Ele me deu o privilégio de casar-me com a esposa, com a irmã dele. E estou casado com a Aurora já há 29 anos, né? Ano que vem completamos 30 anos de casados. O Senhor nos abençoou com 3 filhos. Um rapaz jovem finlandesa que veio ao Brasil em 2002, em 2004 ela voltou e começou aí um namoro com o Rodrigo, e hoje os dois estão casados e vivem lá na Finlândia, bem longe do Brasil. E Deus tinha um plano nisso, e eles têm sido muito abençoados, e nós também temos acompanhado. Só que eu acho que eu estou meio longe de vocês aqui, né, pastor? Acho que é bom centralizar um pouco essa... Você fica no meio. Aí tá bom. Eu sou de São Paulo, nasci na capital. E em 1974 eu tive a experiência mais extraordinária da minha vida. Foi quando eu tive um encontro com Jesus, num acampamento de jovens. É o meu? Eu tinha desligado. Começou aqui, querida. Sua irmã, viu, Gino? Sua irmã é terrível. Então, minha conversão se deu no acampamento de jovens da Igreja Quadrangular, em 74. E ali eu tive a experiência mais indescritível de toda a minha vida. E aí o tempo foi passando, aí eu conheci a Aurora, nos casamos em 81. Sou pastor agora na Comunidade da Graça, que a comunidade nasceu através do desligamento que aconteceu em 79. Nós nos desligamos do Ministério da Quadrangular e assim começou a comunidade, que tem hoje 31 anos. Eu estou lá desde o começo. Sou um dos pastores fundadores, né, sim, deste ministério, ao lado do pastor Carlos Alberto Bezerra, que é o nosso presidente, o nosso líder nacional. E hoje temos mais ou menos umas 60 igrejas espalhadas. São Paulo, interior de São Paulo, no Paraná temos 5, e temos uma no Japão também, na cidade de Nagoya. E eu tenho sido responsabilizado na área de música e de louvor, e pastoreando os músicos do nosso ministério, né, nesses anos todos. Deus me colocou ali para esta função, e eu tenho sido pastor de músicos há mais de 30 anos. E eu conheço muito bem esse espécime raro em proliferação, que é o músico das igrejas. Então, além de ser pastor, eu sou músico também, compositor, instrumentista, tenho vários trabalhos gravados, e estou com o pastor Carlos Alberto há 35 anos, com o mesmo pastor. A gente já chama isso de aliança de casamento, né? E com o mesmo pastor, com a mesma igreja. Lá eu nasci, lá firmamos nossas raízes, nossos filhos nasceram lá, foram batizados lá. Então a comunidade é a nossa casa, é a nossa família. E eu tenho sido muito abençoado nesses anos todos por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na minha família, na minha esposa. Passamos por algumas situações difíceis, e a principal delas foi quando perdemos a Raquel, nossa filhinha, né, nosso bebê. E aí aquele foi um momento de dor, né, de perda. Mas como diz a palavra, né, quando perdemos é que ganhamos, né? E eu tenho aprendido que no reino de Deus não existem perdas. A gente está sempre ganhando algo.
que nem imaginamos, mas que Deus trabalha e prepara de uma forma profunda e sobrenatural. Nós perdemos a Raquel, mas o Senhor nos deu Rodrigo, Mariana e Juliana. E fora outros que o Senhor converteu através da música. Antes eu te conhecia, né, que é a música ligada a esse momento de dor, baseado na história de Jó, né? Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, não perdeu aquela mulherzinha abençoada que ele tinha lá, né? Dá um conselho daquele, né, pastor? Maldiçoa o teu... Como diz um amigo lá da Paraíba, Jó estava a pé de mulher, né? Estava mal na fita. Então, um conselho desse, imagine, uma casada com uma mulher que fala, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Deus deu a ele em dobro, né? Tudo quanto ele tinha antes. Então, a gente tem uma história aí, uma caminhada, né, nesses anos todos de aprendizado, de lutas, de desertos, de trabalho de Deus na nossa vida, né, para nos moldar, nos refinar, nos santificar, nos quebrantar, nos transformar. E eu, orando sobre essa reunião, pensando sobre esse tempo que nós estaremos aqui juntos, eu pedi assim, é claro, né, a direção de Deus sobre aquilo que seria importante, relevante para todos nós, independente de qualquer situação. E a palavra que veio no meu coração foi a palavra transformação. É uma palavra bíblica, né? Que eu quero ler um texto aqui com vocês. E depois nós vamos ler outros mais. E com esse texto, iniciando a nossa reflexão em cima desse tema, transformação. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler aqui na NVI, que é diferente da versão diferenciada, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Acho que na corrigida está assim, né? Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Mas essa versão aqui também é interessante, né? Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Essa expressão também é muito interessante, né? Ou somos transformados, estamos sendo transformados. Da ideia de uma ação contínua. E é exatamente isso que o cristianismo faz. É exatamente o efeito do evangelho na vida de alguém que um dia teve um encontro com Jesus. Você é inserido num plano divino que processa em você transformação. Então não tem, por exemplo, não tem como, vamos tomar a minha experiência como exemplo. Não tem como eu ser o mesmo Ademar de um ano atrás, à luz desse texto. Se eu sou o mesmo Ademar de um ano atrás, tem alguma coisa muito errada comigo. Se eu não melhorei como pastor, se eu não melhorei como pai, como marido, como cidadão, como cristão, como filho, como profissional, se eu não melhorei dentro dos moldes, dos parâmetros e os valores de Deus, tem alguma coisa muito errada comigo. É impossível que alguém que um dia teve um encontro com Cristo não vem sendo transformado de glória em glória. Essa transformação nos remete exatamente a uma qualidade de vida, a um padrão de vida semelhante ao de Jesus. Romanos 8, 29, a fim de que todos sejamos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos tratar com realidades. Nós precisamos ter coragem de enfrentar a verdade.
Porque nenhum de nós, em um momento algum, vai conseguir enganar a Deus. E tampouco conseguiremos enganar a nós mesmos. Nós mesmos sabemos muito bem quem somos. E Deus idem. Então eu preciso olhar para dentro de mim. A Bíblia, sabe o que a Bíblia é, irmãos? É um espelho no qual você se contempla, aproveitando a palavra do texto. Digamos que você tenha no seu rosto alguma parte do seu rosto que você não gosta. Então, quando você vai ao espelho, você vai se olhar, vai lavar o rosto, alguma coisa assim. Aquela parte que você não gosta, você evita ficar olhando muito para ela. Você não gosta. Então, você faz vistas grossas, aquele nariz defeituoso, aquela orelha de abano, sei lá o quê. Porque não faz bem para você. Só que ela está lá. Só que o defeito está lá. Ou você vai aceitá-lo, ou você vai tomar uma providência para mudar a situação, através de uma cirurgia, uma correção cirúrgica, sei lá o quê. Com a Bíblia é a mesma coisa. Quando você pega a Bíblia para ler, você vai estar diante do espelho e você vai ver coisas que você não vai gostar. Aí você vai ter... Só que aí não adianta cirurgia. Aí tem que entrar, tem que interferir o Espírito Santo, o grande cirurgião, para transformar, para remover e para dar uma finalização, sabe? Um acabamento a gosto do Senhor nosso Deus, que com certeza vai ser agradável a você também. Há uma expressão de Davi no Salmo 19, acho que é o verso 12, que ele diz assim: quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta. Expurga-me dos que me são ocultos. Da soberba, livra o teu servo, para que não o domine. E assim ficarei livre de uma grande transgressão. Veja só o que Davi está dizendo aí. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era sincero. Porque ele era veraz, ele era honesto. Ele dizia dele mesmo: Senhor, expurga-me, erradica, tira dentro de mim as coisas que são ocultas. Senhor, me livra da soberba. Ele não tinha medo de reconhecer que ele era soberbo, que era orgulho. Por exemplo, a gente se esforça para ser humilde. Sabe por quê? Porque nós não somos humildes. Porque só existe um humilde, Jesus. Agora, por outro lado, à luz da Bíblia, se eu não sou humilde, ou não estou em processo eu estou desqualificado como filho de Deus, porque Deus não tem filho orgulhoso. Deus não tem filho orgulhoso, Deus não tem filho soberbo, Deus não tem filho ensimesmado, Deus não tem filho altivo, Deus não tem filho assim. Esquisito assim não tem. Quando eu ouço as expressões, aquele irmão é cheio do eu. Sinceramente, eu não consigo crer que ele é irmão. No máximo, é um primo de quarto grau. Porque Deus não tem filho orgulhoso. Alguém poderia fazer uma afirmação contrária a essa? Porque essa afirmação se baseia na Bíblia. Mateus 11, 28 em diante. Vinde a mim, os que estão cansados, e eu vos darei. Tomai sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele é o Filho de Deus. E o Filho está dizendo: eu sou manso. E Paulo fala: a fim de que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus não tem filho orgulhoso. Isso resolve qualquer questão. Orgulhoso não serve para nada, a não ser ir para o inferno. O lugar do orgulhoso é no inferno. É no inferno. A vida dele já é um inferno. Porque ele não soma e não acrescenta, não coopera com nada. Ele está a serviço do inferno. Quem disse isso? A Bíblia. Satanás, quando foi designado para uma função, no Monte Santo do Senhor, diz que elevou-se o seu coração. Ezequiel 28. Elevou-se o seu coração e pecaste. Toda soberba precede a ruína, diz Provérbios. Deus não tem filho orgulhoso definitivamente. Não tem.
E todos que enveredaram por esse caminho se deram muito mal. Lúcifer foi para o inferno. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, tu que debilitavas as nações e dizias no teu coração: exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo, mas será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, como um corpo morto pisado serás, tu nunca mais serás o mesmo. São expressões de Isaías 14. Lembra de Nabucodonosor? Mandou construir uma estátua de ouro de 30 por 3. E passou um decreto nas províncias da Babilônia que quem não adorasse seria lançado na fornalha. Qual foi o resultado disso? Colheu o que semeou. Recebeu uma sentença divina através do profeta: a sua morada será com os animais do campo. Até que conheças, eu gosto dessa capítulo 4, até que conheças, ó rei, que o céu governa sobre a terra, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então o grande rei de todas as províncias virou um asno, virou animal, foi comer capim, para que aprendesse que o céu governa. Deus não tem compromisso com... Deus resiste aos orgulhosos, porém dá aos humildes. Ninguém muda isso. Então, pessoas que estão assim no nosso meio precisam se converter. Ah, mas é duro isso. É duro? É a verdade. É verdade. Por que tem gente assim? Porque pode ser vários motivos. Um deles, que recebeu um evangelho genérico. O evangelho segundo os homens, usando a expressão de Juan Carlos Ortiz. Ele diferencia o evangelho do reino e o evangelho segundo os homens. O evangelho do reino centraliza e entroniza Jesus. O evangelho do reino, o homem está no centro. Tudo é para ele, em favor dele, tudo vai dar certo, para de sofrer e está tudo maravilha. E vai para o inferno, só isso. Vive feliz aqui e vai para o inferno. Porque não houve arrependimento, não houve conversão, não houve abandono de pecado, não houve retratação. Deus não tem compromisso com essas coisas. Usando aqui uma expressão do Valdo Ramos, né, um grande amigo, pastor nosso, ele disse que Deus não tem filhos humildes, tem filhos em processo de humilhação, sendo humilhados. Porque só Jesus é humilde. Mas aqueles que se apresentam ao Senhor, se submetem a esse tratamento de Deus, eles vão se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Até um ponto em que Jesus é visto de forma cristalina na vida deles. Seus atos, suas atitudes, suas palavras, seu olhar, seu abraço, seu sorriso, tudo faz lembrar Jesus. Então Nabucodonosor foi comer capim. Herodes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, morreu. Um foi para o inferno, o outro virou animal e o outro morreu. Por causa de quê? Então aí, cada um de nós avalia o que pode estar nos esperando, caso não nos demovamos da atitude, da postura de altivez, soberba e orgulho. Deus tenha misericórdia de nós. O povo dizia para Herodes: queremos ouvir voz de Deus e não de homens. E porque Herodes não deu glória a Deus, diz o texto, versículo 21 de Atos 12, morreu comido de bichos. Morreu. Publicamente, morte pública. Deus quer isso para mim, para você? Não, não quer. Claro que não. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas eu corro esse risco se eu me deixar levar por esse espírito diabólico de estrelismo, de centralidade em mim mesmo, de que o meu gosto, minha opinião prevaleça sobre todos em prejuízo, em detrimento da obra de Deus e do reino. Então nós temos que parar, meus amados, e pensar.
Que caminho estamos? O que eu estou fazendo com o meu cristianismo? O que eu estou fazendo com a minha fé? O que eu estou fazendo com o Jesus que eu professo? Será que ele está sendo visto na minha vida? Será que o meu testemunho é mais convincente do que minhas palavras? Deus está muito interessado em que sejamos pessoas que convençam sem palavras. Mateus 5,13 em diante. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada serve, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma vela e se coloca no canto da casa, mas se coloca no meio da casa para que possa iluminar a todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz, diz Jesus, diante dos homens, para que vejam, não que ouçam. O povo não quer ouvir, quer ver. Quer ver se eu sou um homem transformado, se o meu lar é um lar transformado, se a minha família é uma família transformada. O maior testemunho que você e eu podemos dar é o testemunho que dispensa palavras. É a maior pregação. Tem gente que faz muita coisa, fala muita coisa, prega muita coisa, canta muita coisa, mas a vida contraria todo o discurso. A vida não confirma a teoria, e a preleção, e a erudição, e a performance, e a capacidade comunicativa. A vida não consolida, não casa, não bate. Ele fala uma coisa e vive outra. Se ele ouvisse o conselho de Paulo em Romanos 15:18, essa incoerência não existiria. O que Paulo fala assim lá? Ele diz assim: eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo não tenha feito por mim, por palavras e por obra, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Paulo está dizendo, eu não me arriscaria a falar sobre algum tema, sobre algum assunto que não seja verdade na minha vida. Eu, Ademar, não posso falar sobre louvor e adoração se eu não sou um homem que louva e adora a Deus. Eu não posso falar sobre dízimos e ofertas se eu não sou um dizimista e um ofertante. Eu não posso falar sobre perdão, sobre comunhão, sobre humildade, sobre submissão, se eu não estou vivenciando isso. Não posso. Poder eu posso. Só que é sino que tine. É falsa profecia. Deus não está no negócio. Deus já nem está mais comigo. Fala o que você quiser, não é verdade mesmo? Eu só chancelo, só confirmo aquilo que é verdade. Então, essas palavras que eu estou falando assim, nessa introdução, refletem o que aconteceu na minha vida há 36 anos atrás. Há mais de 30 anos atrás, nós não tínhamos o que temos hoje, como, por exemplo, essa mídia evangélica tendenciosa e, em grande parte, descompromissada com os valores do reino, infelizmente. Vou dar só uma evidência do que eu estou falando. Todo o trabalho de evangélico, todo o trabalho de mídia que não coloca Jesus no centro, que não focaliza Jesus, é totalmente questionável. Todo o trabalho de mídia, de divulgação que focaliza o homem, o elemento humano, é passível de análise, de questionamento. Na minha época não tinha essas coisas. Não existia essa bendita mídia evangélica. Não tinha rádio, não tinha televisão. Estava começando. Era tudo mais puro, tudo mais simples, tudo mais até ingênuo. Mas era intenso de coração e de paixão. Talvez vocês não saibam, não sabem mesmo, mas meu treinamento ministerial começou na rua. Não foi no ministração de louvor, não foi aqui, foi na rua. Porque eu estava tão encantado com Jesus como estou hoje, que eu entendia que eu precisava
falar para as pessoas. Então eu usei o dom da música na minha vida, ia fazer culto ao ar livre. Evangelizava quem aparecesse na frente. Uma vez um bêbado aceitou Jesus numa praça lá em São Paulo, no Tatuapé. Veio à frente, eu orei por ele e amém. Onde ele está hoje eu não sei, mas eu tinha esta gana e fazia esse trabalho de evangelismo com música nos colégios lá próximo da igreja. Fiz no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. E, por fim, numa danceteria grande na Zona Leste de São Paulo. Na época era a maior da América Latina, a danceteria Toco. Porque eu passava em frente todo dia ali e Deus colocava no meu coração um sentimento de fazer algo ali para alcançar os jovens ali daquela região. Em 1995, orando e mobilizando uma equipe lá, eu tomei coragem, entrei naquela casa procurando algum responsável, me indicaram o escritório do dono lá na Avenida Paulista, e eu fui no escritório do cara, levei naquela época não tinha CD, não tinha nada, levei LP, cassete e VHS. O cara nunca me viu na vida. A sala do escritório dele era daqui até aquela parede. O cara tinha aparência de pessoa rica, né? E eu entrei lá e falei, eu sou Ademar, eu estive lá na sua casa, estou interessado em fazer um trabalho lá, quer saber se é possível e qual é o custo disto. Do nada ele virou para mim e falou assim, vai lá e faz. Eu falei assim, como vai lá e faz? Quanto custa? Eu falei, não custa nada, vai lá e faz. É. Então, amém. Eu não entendi direito, né? Mas também não quis entender, porque um lugar que no mínimo um custo daquele local é em torno de uns 5 mil reais. E o cara falou, vai lá e faz. E eu fui lá e fiz. E naquela noite, uma quinta-feira de 95, nós divulgamos aquele encontro, usando a música como ferramenta de evangelismo. Nós tínhamos 3.000 pessoas dentro da casa e 2.000 na porta, assistindo por telão. E 12 pessoas entregaram a vida a Jesus. E essa experiência estabeleceu um marco, divulgou-se ali na região. Aí depois porque nunca nenhuma igreja tinha entrado ali na Toco. Aí o pessoal da Universal e da Renascer começaram a sondar a possibilidade de comprar o imóvel, de alugar para fazer culto lá, mas acabou não dando certo. Virou um bingo. Então, quando eu fazia esses trabalhos fora, ninguém sabia quem era Ademar de Campos. E eu também nunca fiz questão disso. Porque ali eu estava com uma missão bem definida. Eu sabia o que eu queria, sabia e sei porque que estava fazendo aquilo. Por causa desse evangelho do reino que me encantou, que me converteu e que vem realizando transformação no meu homem interior. Sabe o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10? Ele fala assim, o novo homem se renova. Olha que palavra, gente. Quantos de vocês entregaram a vida a Jesus? Então, meu querido, minha querida, você está em processo de renovação. Você não pode aceitar coisas da velha natureza. Porque se você aceitar, então é porque você ainda é um velho homem. Encare a realidade. Aceite. Não fica dissimulando, não fica evitando olhar aquele defeito que você não gosta. Deixa Deus trabalhar. É melhor se arrepender, se converter. Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, confissão é uma coisa normal. Não é vergonhoso. Porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é. Somos passíveis de erro. Mas um filho de Deus, nascido de Deus, ele não fica confortável com o erro ali lhe incomodando. Ele vai dar um jeito de acertar. Se ofendeu alguém, ele vai e pede perdão. Se foi ofendido, ele libera perdão.
se ele teve uma atitude descabida, que não condizente com a conduta cristã, ele vai ficar incomodado até acertar aquilo. Eu aprendi isso em toda a minha vida. Ajudado, inclusive, por um pastor chamado Larry Coy, que trouxe em 1974 um curso chamado Conflitos da Vida, e eu participei naquele curso da fase do módulo básico e do avançado, e foi maravilhoso. Que ele se baseava nas bem-aventuranças, sobre caráter, sobre atitude, sobre defraudação, sobre perdão, sobre andar na luz. Foi aquele ensino daquele homem foi algo bombástico, maravilhoso. Eu tenho até hoje, né, registrado no meu coração, no meu espírito, todo aquele aprendizado, aquele ensino. Aí você começa a agir conforme a verdade que está plantada dentro de você. Qualquer coisa que soa ruim, né? Provérbios 27 diz que a alma do homem é a lâmpada de Deus, né? Deus acende a lampadinha, olha demais, isso aqui não está legal, como é que faz? Aí, opa, peraí, então vou consertar. Se estou me sentindo incomodado é porque a lâmpada de Deus está sinalizando que há alguma coisa errada e eu preciso tomar providências. Paulo fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Irai-vos e não pequeis. Então você veja, os princípios da palavra de Deus são muito claros. A gente só erra se quiser errar. A gente só erra por dois motivos. Por ignorância ou porque o coração não foi mudado ainda. Por ignorância, Mateus 22, 29, disse Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando eu não conheço, como é que eu vou viver uma coisa que eu não vi, não li, não experimentei? Eu vou errar mesmo. Ou então eu vi, eu li, eu experimentei, mas eu insisto no erro. Então o problema está no meu coração. Senhor, muda o meu coração. Senhor, eu reconheço, como Davi, expurga-me dos pecados, dos erros que me são ocultos. Livra-me da soberba, Senhor, e ficarei livre de uma grande transgressão. Então, tudo isso que eu estou comentando com os irmãos e citando esses textos, tudo isso está relacionado com esse processo de transformação, no qual nós fomos inseridos a partir do nosso encontro com Jesus. O mundo verá a luz de Cristo em mim na medida em que eu estiver sendo, primeiro, estiver submisso ao Senhor, submisso à sua palavra, que é a verdade absoluta, e entregue em suas mãos para que Ele desenvolva esse trabalho de transformação. Até, Paulo fala lá em Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à medida completa da estatura de Cristo. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Até que todos. Ou seja, não chegamos. Você e eu estamos em processo. Esse negócio, eu já conheço Jesus, conhece nada. A gente fala coisa que a gente nem sabe o que está falando. Como é que você conhece alguém? Você pode dizer que conhece alguém que a Bíblia diz a respeito dele: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 2 e 3. Como é que eu posso dizer, olha, eu estou há 36 convertidos, já conheço tudo sobre Jesus? Piada. Como é que eu vou conhecer alguém em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Acerca de quem o evangelista João, nos 2 capítulos finais do Evangelho de João, diz assim: ou muitas outras coisas que nem todos os livros do mundo seriam suficientes para registrar os feitos de Jesus. Como é que eu posso dizer que conheço alguém que a Bíblia fala da sua infinitude? Eu, ademais, estou em processo de conhecer. E cada vez que eu mergulho mais nessa busca, mais eu experimento transformação.
eu hei de ser um marido melhor. Hei de ser um filho melhor, porque eu estou em transformação. Hei de ser uma esposa melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor. Jesus vai estar presente em todas as áreas da minha vida. Eu não sou um aqui e lá fora outro. Não existe isto, meus irmãos. Sou crente na igreja eu tenho atividades, eu realizo tal. Não existe esse negócio. Não existe esse negócio. Sou uma bênção aqui e lá eu sou outra coisa. Não existe isso. Isso é mentira, é engano. É engano. Isso é religião. Deus não tem compromisso com religião. Deus tem compromisso com a palavra dele e com os filhos dele. Isaías capítulo 2, versículo 2 diz: ouvi aos céus, prestai ouvidos, ó terra, fala o Senhor. E lá ele diz: eu criei filhos. Eu criei filhos. Presta atenção nessa palavra. Deus não criou crentes, não criou evangélicos, não criou pentecostais, não criou tradicionais, históricos. Deus criou filhos. Criou filhos. Filhos sugere família. Família é lugar de relacionamento. Quem é filho de Deus tem as características dele. Os seus filhos se parecem com você. No traço físico, no temperamento, na personalidade, no caráter. Parece com você. A gente reclama do filho, mas que esse moleque é assim? Porque você é assim. Da onde que surgiu isso aí? Surgiu daí de dentro de você. Faz uma oração, pastor, pelo meu filho. Eu faço pelo filho, faço pelo pai e pela mãe também. Você é a fonte geradora desse ser que está te deixando atazanado. A gente sabe muito bem como é que os nossos filhos são. Eu tenho 3, eu tenho um lá que sou eu. Eu via umas coisas que eu ficava assim, espumando de raiva, né? Aí eu fui reclamar com o pai do alto. Ó Senhor, ou o Senhor dá um jeito ou eu dou o meu jeito. Que aí? Como é que vai ser? Aí Deus falou assim: sabe por que está tendo dificuldade com esse aí? Não, por quê? Porque esse aí é você. Aí eu, ó, ouvi o que não, disse o que quis, ouvi o que não queria ouvir. Ah, tá bom, tá certo, desculpa aí, Senhor. E agora? Agora, trate esse aí como você gostaria de ser tratado. Aí eu mudei minha atitude com esse um aí. E as coisas melhoraram muito. Porque eu comecei a tratar esse um que era eu como eu gostaria de ser tratado. Aí deu tudo certo. De vez em quando tenta assim umas faísquinhas, mas aí eu dou um abraço, já beijo, já fica tudo certo. Mas assim, né? Nossos filhos são o que nós somos. Agora imagine, você nasceu de Deus. Lembra de João 1? Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram do alto. Nasceram de Deus. Pensa nisso. O que é nascer do alto? O que é nascer de Deus? É nascer no coração de Deus. É nascer nas entranhas de Deus. É ser morada do Espírito Santo, meus amados. É receber o Espírito que clama: Abba, Pai. Nosso código genético é divino, é da eternidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e o novo homem se renova. Diz Paulo em Colossenses. Além de você ser novo, você se renova, você está sendo transformado. Isso vai ser visível aos olhos de todos. Começar da sua casa. Sua esposa vai ser uma mulher feliz, que tem ao seu lado um marido em transformação. Seu marido vai ser um homem feliz.
Não vai desviar os olhos para outra mulher, porque ele tem na sua casa uma esposa em processo de transformação, que está cada dia mais linda, cada dia mais parecida com Jesus. Quem não quer estar perto de Jesus? Seus filhos, seus pais, tudo vai mudar. Hoje se usa muito uma expressão, agentes de transformação, né? Eu quero ser um agente de transformação. Eu quero mudar o mundo. Quer? A mudança começa em você. Nenhum de nós vai mudar coisíssima nenhuma se a transformação já não começou, não startou em nós. Não vai ter, não tem mágica. Aperta o botão, agora o mundo vai ficar todo colorido, cheio de borboleta e etc. Não. O mundo está esperando por mim e por você. Homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Cada novo dia. Romanos 8. A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ficou sujeita à corrupção por causa daquele que a sujeitou. Mas ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, você perceba, por esse texto de Paulo aos Romanos 8, que a nossa atuação, nossa conduta, nossa postura cristã, ela interfere até mesmo no nível da natureza das coisas criadas. Por que o homem destrói a natureza? Porque ele está imbuído de um espírito caótico, de destruição, que não é o espírito de Cristo. Quando você tem o espírito de Cristo, você cuida bem das coisas que Deus criou. Cuida da criação. Você não é um destruidor. Se você joga papel no chão, você se arrepende, pega o papel e joga no lixo. Coisas pequenas. O cristão é assim. Ele é um administrador do reino, do mundo de Deus. Não é só um ser evangélico que levanta a mão, fecha os olhos e adora a Deus. É muito mais do que isso. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, disse Jesus. Nós estamos em posição de governo. E nos ressuscitou, diz Paulo. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja só que posição que você e eu ocupamos. Agora, como é que eu vou permitir mesquinharia, carnalidade, criancice, infantil? Como? Não, é inconcebível. Não, na minha cabeça não. Não podeis servir dois senhores, disse Jesus. Ou você serve um, desagrada o outro, ou desagrada esse e serve esse. Dois não dá. Ou é um ou é outro. Ou eu sou do diabo, ou eu sou de Deus. Não tem um meio termo aqui. Ou eu sou desse, ou eu sou daquele lá. Se eu sou desse que é Jesus, então eu vou intensificar minha relação com Ele. Se eu não sou dele totalmente, então já fica o diabo pronto. Aí ele já define logo o que se quer ser. Sem esquecer que de tudo isso nós vamos dar contas, né? Todo aquele que professa o nome de Cristo, diz Paulo a Timóteo, aparte-se da iniquidade. Deus conhece os que são seus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A ovelha ouve a voz do pastor. Se eu sou ovelha dele, eu ouço a voz dele e ele me conhece e eu sigo a ele. Simples. As coisas de Deus são simples. Deus é um facilitador por excelência. E Jesus é um descomplicador e um facilitador. Na cruz, ele nos descomplicou, crucificando nosso velho homem e aniquilando o pecado. E na sua ressurreição, ele facilitou a nosso acesso à comunhão com Deus, santuário celestial. Hebreus 10, 19 em diante.
Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo véu da sua carne, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Oh, meus irmãos, a obra de Cristo, a obra da redenção é linda. Nós precisamos lembrar isso todos os dias. Pedro diz que aquele que se esquece da purificação dos seus antigos pecados se torna infrutífero e estéril. Eu faço questão, eu estou estudando Hebreus esses dias, porque o livro aos Hebreus é um livro cujo tema, um dos temas, talvez o principal tema é a superioridade de Cristo. E eu comecei a pesquisar. Jesus é um salvador superior, Jesus é um sacerdote superior, Jesus tem uma aliança superior, Jesus ofereceu um sacrifício superior. Não tem comparação com a velha aliança. Na velha aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no Santíssimo, com sangue de animais, um tabernáculo terreno. Jesus entrou nos céus, penetrou nos céus, não com sangue de bodes e de touros, mas com o seu próprio sangue. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo 14 de Hebreus 9 diz: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno foi oferecido imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então nós temos que valorizar esse Salvador, essa salvação, a cada dia da nossa vida. Eu tenho feito isso. Eu tenho encontrado nisso um caminho de transformação. Eu tenho desejado ser um homem transformado. Eu anelo por isso, estou buscando isso mais do que qualquer outra coisa. Eu não estou buscando ministério. Por que a gente busca ministério? Por que a gente coloca ministério num pedestal de adoração? Por quê? O que acontece conosco, irmãos? Por que a gente enfatiza o fazer quando Deus enfatiza o ser? Por que nós pensamos diferentes de Deus? Por quê? Por que tomamos caminhos diferentes da mente e do pensamento de Deus? Por quê? Não devia ser assim. Deus está mais interessado no ser do que no fazer. Porque o fazer é o resultado daquilo que se é. Um sujeito uma vez, alguns anos aí, fazendo uma entrevista, né? Sempre alguém procura para dar uma entrevista. Ele fez para mim essa pergunta, pastor. Diz assim: Ademar, diz para nós, por que você está durando tanto tempo assim? Aí eu tive que contar até 10, para não voar no pescoço dele, né? E abençoá-lo definitivamente em nome de Jesus. E dar uma resposta de acordo. Aí eu pensei e falei assim: ó, é o seguinte, porque eu nunca vi uma pergunta tão esquisita como essa, né? Falei: sabe por que eu estou durando tanto? Falei: porque eu sei quem eu sou, eu sei com quem eu estou, eu sei quem vive em mim. Ele ficou melhor assim. Não sei se ele entendeu, também não vai fazer nenhuma diferença. Porque o que eu falei é o que é a real. Eu sei com quem eu estou. Eu sei quem vive em mim. E eu sei o que Ele quer, o que Ele está fazendo na minha vida. E eu sei o quanto eu preciso ser transformado. Talvez mais do que vocês todos aqui. E estou aberto ao Senhor nesse sentido. Tenho nada para esconder. Não me considero nem isso nem aquilo. Mas eu considero o que eu posso ser em Cristo Jesus. E eu tenho desejado isso com toda a força do meu coração. E é como se eu estivesse descobrindo algo novo, sabe, irmãos? Essa visão desta verdade bíblica de transformação tem, assim, ocupado a minha mente nesses últimos tempos aí. Eu tenho focado isso, sabe? E na esperança de que algo vai acontecer na minha vida, além do que já tem acontecido, para melhor. Porque o maior interessado é o Senhor. Então, esse texto que nós lemos, de versículo 18, de 2 aos Coríntios 3, ele está inserido num contexto que nos remete à visão bíblica da nova aliança.
E quando a gente compara a nova com a velha, a gente percebe a ineficiência, a limitação da velha aliança. O texto de Hebreus diz que o sangue lá da velha aliança que era apresentado a Deus purificava quanto à purificação da carne. Era uma purificação periférica, que não penetrava lá no âmago da questão, no interior do coração humano. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz o apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda. Você pode ficar zerado a sua consciência, livre para se relacionar com Deus e com as pessoas. Não tem pendência, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não nos chamou, nos salvou para a condenação, mas para a liberdade em Cristo, como Paulo fala aos Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo outra vez. Livre, você e eu somos livres. Deus me deu uma canção recente que fala sobre isso. Livre, eu sou livre, porque Jesus, Senhor, em seu amor, me fez livre. A luta fala sobre isso. Essa música nasceu nesse momento dessa reflexão que eu estou compartilhando com vocês. Vou ser um homem, eu sou um homem em transformação. E Deus vai completar a boa obra que Ele um dia começou na minha vida. Eu declaro essa palavra e essa bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus escolheu você, meu querido e minha querida, para ser um agente de transformação. Mas você tem que se submeter a Ele. Senhor, eu quero ser um agente segundo o modelo da Tua palavra. Começa comigo, Senhor. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente para de olhar para os outros. E o nosso problema é ficar olhando para os outros. Aí ele, olha você. Você é melhor do que ele no quê? Diz para mim. No que nós somos melhores uns em relação aos outros? Nada. Farinha do mesmo saco, como diz o meu pastor. No que nós podemos ser diferentes? No quebrantamento, no arrependimento, na atitude, na submissão. Aí sim. Uma resposta mais pronta ao Senhor, ao apelo do Senhor na sua palavra. Isso nos diferencia. Um é mais lento, o outro é mais rápido. Aí sim. Mas no demais, nós somos iguais. E Deus nos chamou em Cristo para sermos filhos. Eu criei filhos. Todo filho se parece com o pai. Como é que é o nosso pai? Deus é amor. Canto Asaf. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Se eu sou filho dele, eu sou o quê? Simples. Simples, profundo, determinante e sério. Por quê? Lembrando as palavras do apóstolo João, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, é filho de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simples. Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Agora, tem um fator aí que nos pega, assim, nos enquadra muito, muito bem. 1 João 3,14, o apóstolo diz: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. E quem está na morte não está salvo, não vai para o céu. Pode ser pastor, pode ser querubim, pode ser quarta pessoa da Trindade, não tem jeito.
Vou inventar uma. Eu sou me candidato, a quarta pessoa da Trindade. Eu posso ser um monte de coisa, posso fazer um monte de coisa, posso ser conhecido, ser famoso, mas se eu não tiver amor, eu vou para o inferno. Se eu não amo você incondicional e indistintamente, nem Jesus eu conheço. É assim que a gente enfrenta a palavra de Deus, irmãos. É com a cara descoberta. Todos nós com a cara descoberta. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. A glória de um ano atrás é diferente da glória presente. Eu vou melhorar daqui a um ano. Porque Ele começou em mim uma boa obra. Ele está me transformando. Minha esposa vai ter um marido melhor. Mais sensível ela. Vai dar quatro cartões de crédito para ela. Carro do ano, todo ano. E as irmãs digam aleluia. E os irmãos digam misericórdia. Misericórdia do pastor Ademar, né? Tem gente. Mas o nosso maior patrimônio depois de Jesus é a nossa família, né? E a nossa família merece um chefe de família melhor. Então eu tenho desejado e buscado isso também. E Deus vai me capacitar em nome de Jesus. O outro texto, que é Romanos 12, 1, e que usa a mesma palavra também, que é um texto bastante conhecido, né, de todos nós. E as palavras de Paulo aqui em Romanos 12, 1 e 2 ampliam esse raciocínio que nós estamos trabalhando aqui. Como é que se processa a transformação, né? Primeira coisa, para você ser um homem, uma mulher, uma pessoa transformada, você precisa ter um encontro com Jesus. Esse é o ponto de partida. Você precisa ser convertido pelo Espírito Santo. Você precisa nascer de novo. Ponto. E aí, daí para frente, o que vai acontecer? Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, de novo, a Bíblia como uma lâmpada para os nossos pés, como uma luz para o nosso caminho, traz aqui uma revelação simples, com clareza, do que é esse processo de transformação. O versículo 2 está condicionado ao versículo 1. Eu não vou ser alguém conformado na forma do mundo, em termos de conduta, de postura, e ações e reações. Eu vou ser diferente do mundo. Porque eu estou em sintonia com o versículo 1 de Romanos 12. Apresenteis os vossos corpos. Esse convite é voluntário. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. A conjugação dessas duas palavras, num certo sentido, é difícil de entender na primeira lida, assim. Porque sacrifício remete à morte. Não é isso? Os animais, quando eram sacrificados, o que acontecia com eles? Morriam. Jesus foi sacrificado na cruz, o que aconteceu com ele? Mas aqui Paulo está falando de sacrifício vivo. O que é isso que ele está falando? Jesus está falando de uma morte contínua. Jesus não, Paulo está falando de uma morte contínua.
É a mesma expressão que ele usa em Coríntios quando ele diz: fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Trazemos em nós o morrer de Jesus. Ele fala em Colossenses: fazei morrer a vossa natureza terrena. É disso que ele está falando. O sacrifício é isso aí. Ele é vivo sim, porque ele promove a vida. É o grão de trigo que cai na terra e morre. E porque morre, ele dá fruto. É vida que nasce da morte. Você e eu fomos convocados para isto. Você e eu somos o grão, fomos escolhidos para ser o grão de trigo que cai na terra e morre e que dá fruto. Cada vez que eu morro, Jesus é exaltado e glorificado. E quem está perto de mim vai ser abençoado. Mas se eu não morro, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Ninguém morre, ninguém vive, ninguém é abençoado. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Você não tem querer mais. Não é mais, a vida não é mais sua. Sabia disso? Ser cristão, a vida, você perdeu a sua vida? Que você não tem direitos mais? Sabia disso? Então, se é assim, não brinco mais, vou embora. Então, vai embora. O que a Bíblia fala sobre isso? Muita coisa. Por exemplo, segundo aos Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a vida não é mais sua. Você não tem direito de decidir a seu bel prazer. A não ser que Deus esteja presente naquela decisão, porque ela vai glorificar o nome dele. A vida não é mais nossa. Eu tomei consciência disso logo no início da minha conversa. A vida não é mais minha. Romanos 14, 7, Paulo diz: ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Para isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. A vida não é mais nossa. Fostes comprados por bom preço, diz Paulo aos Coríntios. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo, o espírito, a vida não é mais sua. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Da maneira como estamos usando aquilo que não é mais nosso. Vós sois o templo do Espírito, diz Paulo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, o cristianismo é uma coisa muito séria. Nós precisamos de mais luz, mais revelação, para nos conduzirmos de maneira sábia, no temor do Senhor, que é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Você representa os céus, você representa o Senhor, você representa o seu Pai. Como é que ele está sendo? Como ele está sendo representado? Por mim e por você. Quando as pessoas olham para a nossa vida, que leitura elas fazem? Não vou responder, cada um pensa por si. Lá no trabalho, lá na escola, na rua. Uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus sempre é sensibilidade ao Espírito Santo. Senhor, me faz sensível à tua voz. Não deixa eu decidir errado. Todos os dias, o tempo todo, estamos tomando decisões. Elas vão glorificar a Deus ou não. Me permita aqui um testemunho de uma situação simples, mas que para mim foi uma lição para o resto da minha vida. Eu estava no aeroporto, fazia uns 5 anos atrás. Eu tinha uma viagem para Belo Horizonte. A banda ia viajar comigo. Eu cheguei primeiro que todo mundo e fiquei na fila do check-in. E o meu pessoal chegou depois. Só que atrás de mim já tinha uma fila.
E quando eu os vi, eu fiz sinal. Pessoal, vem para cá. E é claro, eles vieram e se colocaram ali, junto comigo. Aparentemente não há não há nada grave, tão grave nisso. Mas, você sabe como é que é Deus, né? Eu ouvi aquela voz. Sabe aquela voz? Que falou assim para mim: é assim que um filho de Deus age? Furando a fila dos outros assim? Eu não pensei duas vezes, eu virei para trás. Era uma moça, eu falei: eu queria te pedir desculpa, porque coloquei meus amigos aqui na sua frente, eu quero que você me perdoe, a gente vai para trás, sei lá, eu queria consertar o erro. E ela foi muito educada, falou: não, não se preocupe com isso, fica. Eu falei: não, eu faço questão, não, fica aí, tá. Aí nós ficamos. Aí entramos no avião, eu e os meus companheiros, sentamos assim na mesma fileira, eu estava no corredor, eles estavam na outra lá, e ficamos conversando. Aí eu senti uma mão batendo assim em mim. Quando eu olhei para trás, quem era? Ela, a moça. Aí ela falou assim: deixa eu perguntar, por acaso você não é o pastor Ademar Campos? Eu falei: já ouvi falar desse rapaz. Eu falei: sou eu, sim. Por quê? Eu fiquei pensando, agora ela veio. Eu chamo, pastor Ademar, furador de fila no aeroporto. Eu estava esperando o pior, né? Aí ela falou assim: posso tirar uma foto? Eu falei: claro, tira umas 10, 50, quando você quiser. Aí, alívio, né? Mas aí o Espírito Santo falou: viu? Se você tivesse agido por sua própria conta, seu testemunho ia ficar comprometido diante dessa moça que te conhecia. Então ficou a lição. Quem é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o mundo. Aí eu fui lá para Belo Horizonte, naquela Semana Santa, que tem um monte de atividade lá. Eu fui na igreja do pastor Jorge Linhares, um congresso que ele faz lá de jovens, ministrei lá. E quando tive um horário vago, eu fui lá para Lagoinha, lá no congresso da Ana Paula. Sempre dou um jeito de passar lá, dar um alô, etc. E aí quando eu cheguei no Mineirinho, na entrada assim, um portão enorme, um pátio lotado de pessoas, estou andando assim, quem que eu vejo? Ela. Ela falou assim: posso tirar uma foto? Pode, eu tirar foto. Foto é comigo mesmo. Aí nós nos tornamos amigos, o nome dela é Jussara, ela é professora de inglês e mora na Flórida atualmente. Mas foi muito significativo para mim, porque Deus usa situações do dia a dia para nos ensinar. Por isso eu disse: precisamos orar para o Senhor. Senhor, me torna sensível, porque eu não quero errar. Já chega o que eu errei no passado. Agora eu quero viver como um filho de Deus. Eu quero ser aquilo que tu queres que eu seja, porque eu tenho certeza que agindo assim, que sendo o que Deus quer que eu seja, eu vou influenciar muito as pessoas. Não vou precisar fazer força para convencer. Não vou precisar cantar muito, nem discursar muito. Vou fazer que nem o Billy Graham fez. Ele foi entrevistado recentemente e perguntaram: Billy Graham é o maior pregador, o maior evangelista de todos os tempos, né, na história. Ele tem no currículo dele de conversões apenas 210 milhões de pessoas convertidas. Coisinha pouca, né? 210 milhões, aproximadamente. Aí perguntaram para ele: Dr. Billy Graham, se o senhor tivesse a oportunidade de começar tudo de novo, o que o senhor faria? Ele disse: eu leria mais a Bíblia e falaria menos. E se perguntar para mim, eu nascia de novo, e de novo. Se o Billy Graham der uma resposta dessa, eu vou falar o quê? Mas, interessante, né? A resposta de um homem experimentado, de um homem quebrantado, né? Leria mais a Bíblia e falaria menos. Porque as pessoas são convencidas por aquilo que somos, não por aquilo que fazemos. O fazer, ele pode ser enganoso.
Nossa, aquele irmão é tão talentoso, ele faz tudo bem, tudo que ele faz é maravilhoso, canta bem, prega bem, é bonito, é cheiroso, é rico, tem dinheiro, família. Mas isso não é o principal. O principal é aquilo que Paulo fala: estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, se entregou para mim. Ah, meus irmãos, eu desejo tanto isso, Deus sabe. Então, você e eu somos um sacrifício vivo. Nós aceitamos o chamado de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, disse ele, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Seguidor de Jesus, discípulo de verdade, é alguém que negou-se a si mesmo. É alguém que está crucificado com Cristo. É alguém que tem consciência que a vida não é mais dele, o tempo não é mais dele, o dinheiro não é mais dele, a mulher não é mais dele, a família não é mais dele, o ministério não é mais dele, o dom não é nada, é dele. Não é dono de nada. O Senhor é o dono de tudo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Tudo vem dele, para você, para mim, para nossas vidas. Para uso dele, para a glória dele. Então, é um sacrifício vivo, que é santo. Porque ele é dedicado, é devotado ao Senhor. E é agradável, Deus se agrada. Quando você toma essa decisão interior, convencido pelo Espírito Santo, pela palavra, você será alguém agradável ao Senhor. Diz coisa, riqueza maior do que essa? Recompensa maior do que essa? Deus se agrada de mim. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus tem vários filhos assim. Deus se compraz nos seus filhos. Por quê? Porque eles são um sacrifício como Jesus, que se entregou, que abriu mão da sua vontade, que suou gotas de sangue no Getsêmani. Faça-se com toda a tua vontade. Jesus rendeu, Jesus se quebrantou, Jesus se esvaziou, se fez servo, tomou a forma de homem, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Haja em vós, agora Paulo diz, haja em vós, Ademar, haja em vós, Lércio, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação o ser igual, antes esvaziou-se. Deus está chamando você para o esvaziamento. Está me chamando para o esvaziamento. Se você não está afim, peça demissão. Se você não está interessado, se a sua teologia te leva a poder, peça demissão. Porque você não vai somar, não vai ajudar. Não vamos edificar o reino com quem não está disposto ao esvaziamento. Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, irrepreensível. Aprovado, não tem de que se envergonhar, maneja bem a palavra. Deus usa pessoas assim. Estão aliançadas com Ele, com a glória dEle. E aí o que vai acontecer? Quando eu enfrentar o mundo, os valores, os paradigmas. Meu filho começou a fazer faculdade de psicologia. No meio do curso ele parou. Ele ficou odiando psicologia. Por quê? Porque ele começou a encontrar muita contrariedade com os princípios da palavra que eu e a mãe dele sempre plantamos no coração dele. No começo ele estava gostando, encantado, começou a estudar a anatomia do corpo humano e foi para aí. Mas chegou um ponto de conflito que ele falou, não quero, ele parou, ele abandonou o curso. E agora lá na Finlândia ele está fazendo uma faculdade de produção musical e gerenciamento comercial. São 2 cursos em um. Gravou um CD, lançou em maio desse ano, em finlandês, e está produzindo o CD da Nokia Church, a maior igreja evangélica da Finlândia. Então agora ele está no lugar que Deus tinha preparado para ele. Então o mundo não pode prevalecer sobre nós,
com seus valores, com seus paradigmas. Mas para que isso não aconteça, eu tenho que ser um homem entregue ao Senhor, conforme Romanos 12:1. Então aí eu vou estar em condição de não vos conformeis com este mundo, não tomar a forma desse mundo. Os valores, a conduta, o comportamento, as atitudes, a rebeldia deste mundo não vai ter lugar na minha casa, na minha vida, no meu lar. Né? Salmo 128, feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Feliz será, tudo lhe irá bem. Sua mulher ao redor da sua mesa, sua mulher como uma oliveira frutífera, e seus filhos ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É possível sermos pessoas abençoadas, nosso lar abençoado, nossos filhos abençoados, porque Deus quer isso. A profecia de Isaías 54, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Então, Deus nos coloca diante dessas possibilidades através de uma vida diante dele. Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, no seu interior. Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Como é que é a mente de Cristo? Ela é medíocre? Ela é mesquinha? Ela é invejosa? Ela é ressentida? Ela é competidora? A mente de Cristo é a mente de Cristo. Paulo acrescenta, não recebestes o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, que nos leva a conhecer as profundezas de Deus. Nós temos a faca e o queijo nas mãos. É só usar. Em tudo fostes enriquecidos, em todo conhecimento, em toda sabedoria, de maneira que nenhum dom vos falta. Diz Paulo em Coríntios 1, 5 ao 7. Então, em tudo foi enriquecido. Recebi um Espírito que não é do mundo. Tenho a mente de Cristo. O que eu quero mais? O que eu quero mais? Obedecer e viver esta realidade da nova vida em Cristo Jesus. Então, o mundo não vai prevalecer. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, diz o apóstolo João. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, nosso destino é um destino glorioso, irmãos. Nós estamos de passagem aqui. Somos forasteiros. Nossa morada é no céu com o Senhor. Então vamos dar o nosso melhor aqui. Vamos ser cooperadores, vamos ser amigos. Eu queria encerrar aqui com a figura descrita por Paulo em Efésios capítulo 2, quando ele fala da eficácia do sangue de Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo pelo seu sangue, e derrubou o muro de separação, e de ambos os povos fez um. E ele fez morrer em si mesmo as inimizades, fazendo surgir um novo homem. Na cruz, Jesus destruiu as inimizades. O que significa isso? Significa que se eu estou crucificado com Cristo e você está também, não resta nenhuma inimizade entre eu e você. Porque se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Não pode haver inimizade entre pessoas que estão crucificadas com Cristo. Ah, não vou com a cara daquele irmão. Vai se converter. Vai se converter. Ah, eu não simpatizo. Você precisa de nascer de novo. Não aguento aquele irmão. Jesus na sua vida está precisando. Ah, não, eu preciso de oração. Não, você precisa de conversão mesmo. A gente gosta de dar uma miguelada, né? É. Com perdão dos miguéis que estão por aqui, né?
Como é que eu não posso amar alguém que foi crucificado junto comigo? Que inimizade existe entre pessoas crucificadas? Nenhuma. Por exemplo, eu não sou íntimo de vocês. Conheço pouco o meu querido pastor Lércio. Eu não precisava estar aqui hoje. Cheguei de viagem ontem, lá em Maringá. Os caras tiraram meu couro lá. Nunca mais eu volto lá. Uma reunião sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Eu falei, agora encomenda o caixão, seus esganados. Mas uma igreja linda, presbiteriana. Pastor jovem, 35, povo maravilhoso. Foi uma bênção para a minha vida estar com eles. Então, eu não teria obrigação nenhuma de estar aqui. Mas eu tenho obrigação de estar aqui. Porque eu sou um com você. Porque eu sou membro do corpo de Cristo. Porque eu amo a Deus, porque eu amo Jesus, porque eu amo a igreja. E tenho dado minha vida por isso. Este é o meu ministério. O ministério não é música nem louvor. Louvor é ferramenta de trabalho. Não é a coisa mais importante. Louvor é a música da vida. É o culto da vida. Não é o culto do violão e da minha voz cantando ali. São acordes e harmonias da alma que está sendo trabalhada, transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a melhor adoração que você e eu podemos dedicar ao nosso Deus. Senhor, toda a liberdade para trabalhar em mim, para transformar. Tem muita coisa ruim em mim, Senhor. Ah, não é bem assim, pastor. Não? Pergunta para sua esposa. Deixa ela fazer aquela listinha abençoada de encontro de casais. Aquela listinha é um martírio na vida da gente. Não acaba nunca aquela maldita lista. E vocês também, mulher, não fica rindo não, que nós temos uma listinha de vocês, né? É chumbo grosso para todo lado. Então, essa lista é uma bênção porque nos faz dependentes e humildes, né? Tem razão. Tudo que você escreveu aí, dona Aurora, está tudo certo. Agora põe a mão sobre mim e me unge, porque o negócio está feio para o meu lado. Mas é isto. Nós somos um. Independente de placa denominacional, você e eu estamos no corpo de Cristo. Amados, amemos-nos uns aos outros. Esse é o melhor culto que Deus recebe. O culto dos que amam ao Senhor e se amam uns aos outros. Salmo 133. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque o Senhor ali ordena a bênção. Onde há divisão, há maldição. Abrimos portas para que o inferno entre. E não é só na igreja, é na nossa casa. Toma cuidado. A igreja está ruim, porque nós estamos ruins. A igreja está pesada, porque nosso lar está pesado. A igreja somos nós. A igreja não é isso aqui. É? Não é. A igreja são pessoas. Jesus não morreu por tijolo, nem por iluminação, nem por forro. Jesus morreu por pessoas. E fez de pessoas a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, se eu aceito o caminho da divisão, da murmuração, da fofoca, eu estou de mãos dadas com Lúcifer. Eu sou amigo dele. Eu estou prestando serviço ao inferno. Então eu tenho que decidir de quem que eu sou. Agora, se eu me rendo, se eu me humilho, se eu me retrato, se eu peço perdão, se eu me reconcilio, estou a serviço do Rei Jesus Cristo. E Deus me abençoará. Isso é agradável ao Senhor. É do agrado. É culto. Isso é culto a Deus, irmãos. É o melhor culto que nós podemos oferecer. Nossa amizade, nosso respeito, nossa aliança, nossa parceria, nossa cumplicidade, nosso amor e respeito mútuo. Deus está esperando isso de nós. Jesus está voltando. Tem gente brigando aí na igreja. Jesus vai voltar e os caras vão ficar brigando aqui. Só isso. Gosta tanto de briga, fica aí, seus filhos do diabo.
Fica brigando aí. O negócio de vocês é brigar? Então, no céu não há lugar para isso. No céu só tem adoração. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes que lançam as coisas dizem: santo, santo, santo. Adora ao Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Só louvor e adoração. Amém? Então é isso. O que eu tinha a dizer é isso. Mais alguma coisa, pastor? Tá bom? Se quiser, a gente vai fazer uma vigília aqui já. É que estou aqui mesmo. Então vamos tocar um louvor? Aí tem 10%. Mano. Isso não estava no contrato, né, pastor? Vamos sim. Até 20 estão pagando. Será que dá? O violão desce aqui? Eu prefiro cantar aqui embaixo. Para aqueles que não sabem, eu trouxe uma caixa de CDs do lançamento mais recente, o mais novo trabalho, que é o Salvação Poderosa. Trouxe aí para oferecer aos irmãos, custa R$20, com direito a uma dedicatória, profecia para aumento de salário, profecia para casamento, por aí vai. Som. Vamos ficar em pé. Bonito essa Bíblia. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai os mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá, o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós, sobre vós, sobre vós. Considerai-vos, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, e não debaixo da lei. O pecado não mais, o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai os mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Aleluia.
exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, sim, Senhor, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Vamos erguer nossas mãos e declarar mais uma vez: exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor Jesus, ó Senhor. Te exaltamos, aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Levanta sua voz e comece a louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Jesus, Jesus, te exaltamos, te adoramos, Deus. Oh, aleluia, aleluia, amém. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Vamos dar as mãos uns aos outros. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Deus, pela tua presença, Senhor, e a tua misericórdia sobre nossas vidas, pela tua paciência conosco, Senhor, pelo teu cuidado, teu zelo, tua proteção. Todos os dias, Senhor, tu tens cuidado de nós. Todos os dias tu tens sido paciente e tolerante conosco, Senhor. Tu não levas em conta, Senhor, nossas fraquezas, nossos pecados, Senhor, porque se fosse assim, nenhum de nós subsistiria. Obrigado porque, Senhor, tu tens sido misericordioso para com nossas vidas. E nós nos arrependemos nesta noite, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos erros que nos são ocultos
E dizemos como Davi disse: expurga-nos, Senhor, expurga-nos dos erros que nos são ocultos. Da soberba livra-nos, Deus, para que não nos domine e ficaremos livres de uma grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração perante Ti, ó Deus nosso. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa as igrejas aqui representadas. Abençoa os pastores, as esposas, Senhor, os filhos, o rebanho, os ministros, os músicos. Derrama graça, Senhor. Quebra toda resistência do inimigo, toda retaliação de Satanás caia por terra. Toda seta maligna seja apagada agora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de divisão saia em nome de Jesus. Prevaleça o Espírito de Cristo, que é o espírito de unidade, de comunhão, de serviço, de obediência, de submissão, de justiça e de verdade. Tira do nosso meio toda mentira, toda falsidade, toda hipocrisia, porque os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Quebranta o nosso coração e converte aqueles que resistem, Senhor, para que sejam restaurados e reconciliados à comunhão. Porque o que é impossível para nós, para Ti é possível. Tu tens poder, Senhor, para levantar do pó o pequeno, das ruínas o necessitado, e fazer com que ele habite entre os príncipes do Teu povo. Tu fazes com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Então, Senhor, eu oro invocando um milagre nesse lugar, nesta cidade, nas igrejas de Ribeirão, Senhor, na vida, nos lares dos pastores. Ó Senhor, desencadeia em cada um de nós o processo de transformação. Que a gente não perca de vista, Senhor, esse foco. Que a transformação precisa começar em nós. Deixarmos de ficar olhando para os outros, criticando os outros, julgando os outros. Porque com a mesma medida que medirmos, seremos medidos também, disse Jesus. Então, Senhor, perdoa todo julgamento humano e leva-nos à transformação, a nos tornarmos parecidos com Teu Filho Jesus. Porque isso é que vai fazer diferença no mundo, na sociedade e na igreja. Homens e mulheres sendo transformados, de glória em glória, que serão melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores ministros do Senhor. Assim seja, Senhor. Sela esta palavra, Senhor, no nosso coração. Confirma esta profecia, Senhor, na vida de todos nós, em nome de Jesus. Sejam abençoados com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém.